Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Lição 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. É o nosso vídeo de lições bíblicas de número 135 para a glória de Deus. O texto áureo assim está escrito: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo de Deus Altíssimo. Peço a você que comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você está acionado, precisa estar grafado, inscrito e na cor cinza. Se tiver vermelho, você não está inscrito, você pode ter sido desinscrito por algum motivo alheio à sua vontade. A leitura bíblica em classe será em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24, e também nós vamos acrescentar alguns outros 3 versículos que não fazem parte da sugestão da revista, mas que eu creio que podem ajudar na exposição desse tema. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. É o mesmo versículo do texto áureo. Ele é bem autoexplicativo. Eu acho que qualquer coisa que a gente puder dizer no decorrer da lição aqui vai ficar também à altura, porque não tem muito o que dizer. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Ou seja, Adão nomeou, cada ave, cada animal que lhe foi apresentado pelo Senhor, e assim ficou. Claro que no idioma que ele falava à época, já vi algumas especulações sobre isso. Que idioma se falava no Jardim do Éden, ou antes da Torre de Babel, quando todos falavam uma só língua, aí o que assim mais se habilitou a sugerir alguma coisa, e seria alguma coisa parecido com o hebraico que temos hoje, mas é especulação, fica aí para cultura, Falavam algum idioma, Dificilmente seria o português, Essa é uma historinha, porque isso aqui eu estou falando para nós brasileiros que falamos português e somos da língua portuguesa. Essa é daquelas coisas daquelas brincadeiras que só quem é da casa pode fazer, É aquela história de rir de si próprio. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achou adjutora que estivesse como diante dele. Então, versículo 21 agora. O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Foi a primeira cirurgia plástica de todos os tempos, A cirurgia plástica. Deus tirou uma costela de Adão. Eu confesso que só depois de muito tempo, já adulto, eu tive notícia de que algumas pessoas, geralmente mulheres, pediam para fazer essa cirurgia estética, cirurgia plástica, tirando uma das costelas para moldar o corpo. Eu vi falar alguma coisa sobre isso. Mas eu já era até já adulto
Então imagine Deus fazendo aquilo quando o ser humano nem podia imaginar que a ciência chegaria a esse nível de capacidade. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse versículo 24 já é uma profecia daquela conversa ali de Adão com Deus, porque ela apontava para o futuro em relação àquela época, porque no primeiro momento a população do planeta foi formada por apenas Adão. No segundo momento, por Adão e Eva. Estou falando da população de humanos. E, evidentemente, que no terceiro momento foi os filhos dessa descendência, né? Ou pelo menos os primeiros filhos, que como Adão viveu um montão de anos, mais de 500 anos, pelo menos os primeiros filhos dele. Depois aí podia ficar intercalando, né? Entre o que nascia entre filhos de Adão, que já era já neto, bisneto, aí tudo teria que olhar aí na linha do tempo. Mas por isso que sai então essa palavra aqui. No futuro, ou seja, do ponto de vista de Adão, né, olhando para o futuro, aí ele veria que o planeta estaria muito mais povoado do que estava naquele momento e que os casamentos naturalmente até a coisa vai virar, cortar séculos, né, para chegar nos dias de Moisés, onde é ensinado que não se deve casar irmão com irmã, e assim ele fala isso aqui: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, a mulher também, que seria já de uma outra família, deixa seu pai e sua mãe, e agora se juntam os dois e serão uma carne. Tem algumas traduções que falam uma só carne. São expressões sinônimas. Eu sugiro acrescentar também Gênesis capítulo 1, versículo 27, que assim está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo vai ajudar na exposição que a gente vai fazer, então a gente já vai colocando aqui as referências que depois a gente explora mais aqui o tema proposto dessa lição. Também vale acrescentar com Lucas capítulo 16, versículo 2. E ele, chamando-o, disse-lhe. Ele quem? É um senhor de uma casa, um proprietário que chama seus servos. No caso, ele chama seu homem de confiança, seu mordomo, como aparece na maioria das nossas traduções. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então tinha um senhor, dono da casa, e tinha esse mordomo. O mordomo tomava conta de tudo, né? Ele era a autoridade da casa abaixo de seu senhor. E então houve algum tipo de conversa de que aquele mordomo não estaria sendo de todo fiel, e esse senhor então chamou esse mordomo para prestar contas. Então esse versículo ele vai ajudar bastante no que a gente vai desenvolver daqui a pouco com a graça de Deus. E ainda o versículo que a gente tomou como abertura da lição está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Então agora o versículo completo. Eu tinha citado só a parte B do versículo. O versículo completo está escrito assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A nossa lição, então, sutileza das ideologias contrárias à família, nos leva, certamente, é isso
que a gente pode falar é sobre a ideologia de gênero. Vai em cheio aqui. Poderia pegar até outras coisas, mas isso aqui é muito mais impactante, é muito mais enfático quando se tratar da ideologia de gênero. E aí a gente vai buscar, então, alguns subsídios para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, chegamos aqui nessa matéria, diferenças biológicas entre homens e mulheres. Isso aqui é interessante a gente ler para poder embasar algumas coisas que a gente precisa dizer. Existem diversas diferenças biológicas entre homens e mulheres, como o processamento diferenciado de informações e o maior acúmulo de gordura. A espécie humana apresenta indivíduos com sexos separados, ou seja, possui machos e fêmeas. Biologicamente falando, homens e mulheres possuem diferenças bem marcantes, tanto anatomicamente quanto fisiológica e geneticamente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. Esse artigo ele vai ter 7 tópicos, né? Diferenças cromossômicas, diferenças hormonais, maturidade sexual, processamento de informações, desempenho em atividades físicas, quantidade de gordura e diferença nas vozes. Eu nem sei se vai estar explicado aqui, se vai estar falado também. Uma coisa clara que a gente observa, que o homem e a mulher têm como diferença mais evidente e até inicial, na época em que as crianças nasciam de parto normal, quando se olha o sexo, quando se olha a genitália. Então é homem porque tem a genitália diferente da mulher. E quando Deus falou, quando a Bíblia fala criou macho e fêmea, é algo assim tão evidente na natureza que isso é usado nos diversos equipamentos. Por exemplo, se você tiver um celular, ele recebe uma tomada para carregar os celulares, pelo menos a maioria deles, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, né? 2022, estamos em agosto de 2022. Então, a gente diria que o celular tem a tomada para carregar no celular tem um formato de fêmea e a tomada que vem lá no cabo tem um formato de macho. Isso para dizer que a parte da tomada que vem no cabo, ela vai ser inserida no celular. Então, isso está em toda a natureza, na maioria dos animais e assim por diante. Mas então vamos lá. Diferenças cromossômicas. Sabemos que nas células humanas existem 23 pares de cromossomos. Desses 22 pares são autossomos e os outros 2 cromossomos, um par. São chamados de sexuais. Os cromossomos autossomos são comuns aos 2 sexos e não possuem diferenças marcantes entre si. Entretanto, os cromossomos sexuais determinam as características de um macho e uma fêmea. Nas mulheres, observa-se a presença de 2 cromossomos sexuais X que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossoma X e um cromossomo Y. Ou seja, isso é uma diferença que já vem biologicamente, como a gente diria numa linguagem bem simplificada. Isso já vem de fábrica. Diferenças hormonais. Homens e mulheres apresentam hormônios sexuais em diferentes quantidades que garantem o desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários. Homens apresentam uma maior concentração de andrógenos,
como a testosterona, diferentemente da mulher que possui uma maior concentração de estrógeno. Os andrógenos estão relacionados, entre outras funções, com a inibição do desenvolvimento mamário, ou seja, propensão que tem a mulher de desenvolver seios grandes, avolumados, e a maioria dos homens de não desenvolver seios grandes. Alongamento das cordas vogais, crescimento da laringe e desenvolvimento de pelos corporais. Aqui, quando falou de alongamento das cordas vocais, é o efeito que vai dar que a maioria das mulheres terão propensão a ter voz agudas, que a gente chama de voz fina, e os homens terão propensão a ter voz graves, aquela que nós chamamos de voz grossas, voz graves, enfim. Então, isso também já é da genética. É importante a gente colocar essa questão da maioria, porque sempre alguém poderá dizer que conhece um caso que é o contrário. Ah, não, conheço um homem que é assim, eu conheço um homem que fala fino, conheço a mulher que fala forte. Pois é, mas se a gente fizer estatisticamente, o que é estatisticamente? Recolher uma amostragem aleatória, tipo 1.000 homens e 1.000 mulheres, aleatoriamente. O que é isso? Pegar aí numa cesta aí, com a maior variedade possível e for sorteando aleatoriamente 1.000 homens e 1.000 mulheres. A maioria dos homens vão falar forte, vão falar grave. A maioria das mulheres vão falar mais finos. É isso que a gente precisa trazer à tona aqui nessa meditação. Seguindo, atividade das glândulas sebáceas e efeitos sobre a libido. Os estrógenos, por sua vez, promovem o desenvolvimento do útero e ovário. Aliás, é importante até dizer, o homem não tem nem útero e nem ovário. Então, seria aqui mais uma diferença que precisaria ser colocada. É muito importante isso. Enquanto que o homem tem próstata e a mulher não tem. Bom seria se nenhum dos dois tivessem, né? Vocês que são jovens, quando tiver 40 anos, vocês vão descobrir que tem próstata. Glória a Jesus, também por isso. Seguindo, atua nas mamas e tem papel fundamental na menstruação. Homem não menstrua. Se alguém disser, eu conheço um homem, saiu na revista, não sei o que menstruou, foi um distúrbio. Um distúrbio que aponta na direção de uma enfermidade. Não é da natureza humana que o macho menstrue. Menstruação, quem menstrua é a mulher. Mais uma diferença. Seguindo. Maturidade sexual. Na puberdade, período em que ocorre a maturação biológica do organismo, observa-se o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Nessa fase, ocorrem mudanças marcantes tanto em homens quanto em mulheres, tornando-os aptos para a reprodução. De uma maneira geral, o que é isso? Estatisticamente, a maioria dos casos, a puberdade em meninas inicia-se mais cedo do que nos meninos. Nas meninas, a partir dos 8 anos de idade, já se observa o aparecimento das mamas e por volta dos 12 anos ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, o volume do testículo começa a aumentar por volta dos 11 anos. Os pelos pubianos começam a surgir por volta dos 12 anos e os pelos na face apenas aos 15 anos. Barba, apenas aos 15 anos. A minha, particularmente, ainda foi depois. Era lá para os 16 já. Um pouquinho depois, mas foi depois. Processamento de informações. Os cérebros masculinos e femininos não funcionam da mesma forma, apresentando leves diferenças na maneira de processar informações e emoções. Alguns neurofisiologistas explicam que homens são melhores em cálculos que mulheres, que por sua vez lidam melhor com as relações humanas e linguagem. Essas diferenças provavelmente estão relacionadas com a orientação das conexões entre os neurônios. De novo, isso aqui, se foi observado, é na maioria, é uma amostragem que é possível notar. Então o quê?
Numa amostra aleatória de 1000 homens e 1000 mulheres, tirado totalmente, aleatoriamente, totalmente ao acaso, o que é provável de acontecer? A maioria dos homens terão melhor tendência para cálculos do que a maioria das mulheres. E, por outro lado, a maioria das mulheres terão mais habilidade, até mais talento, para as relações humanas. É isso que esse texto quer dizer. Vamos seguindo. Outro ponto interessante em relação ao sistema nervoso central masculino e feminino é que mulheres possuem mais massa cinzenta, região com corpos celulares de neurônios, quando comparadas aos homens, que possuem mais massa branca, formada por prolongamentos dos neurônios. Massa branca, formada por prolongamento dos neurônios. Massa cinzenta, região com corpos celulares de neurônios. Desempenho em atividades físicas. Eu acho aqui que o texto nem vai falar, aí a gente vê que até a Olimpíada, ela para tornar até as provas mais competitivas, o que ela faz? Coloca feminino e masculino. Isso é notório, principalmente no caso de atletismo, provas de corrida, provas de natação, de nado livre, por exemplo, todos os estilos de nado. O primeiro colocado na Olimpíada, é importante dizer isso, ele sempre chega na frente, ele sempre tem um tempo menor, ele sempre nada mais rápido do que a primeira colocada na prova feminina, considerando a mesma prova, o mesmo percurso, o mesmo estilo da natação. É importante dizer isso porque alguém vai dizer: eu conheço uma mulher que nada pra caramba, eu conheço uma mulher que corre pra caramba, corre mais do que muitos homens. Mas quando isso aí são casos isolados. Quando você pegar a maioria dos casos, de novo, amostra aleatória, 1000 para cada lado, 1000 mulheres, 1000 homens, você vai ver que na maioria dos casos os homens vão correr mais do que a maioria das mulheres, e assim por diante. Mais informações aqui biológicas interessantes. Homens e mulheres também apresentam diferenças quando o assunto é desempenho em atividades físicas. No caso dos exercícios aeróbicos, homens apresentam vantagem, pois possuem um maior número de glóbulos vermelhos no sangue, os quais são responsáveis pelo transporte de oxigênio necessário para a respiração celular, que é o processo de aquisição de energia pela célula. No quesito força, o homem também apresenta vantagens em virtude da produção maior de testosterona, que causa um aumento maior da musculatura. As mulheres apresentam uma maior flexibilidade, o que garante melhor execução de atividade que exigem movimentos precisos. Daí a diferença que acaba acontecendo quando disputam uma mesma prova de atividade física. Quantidade de gordura. As mulheres apresentam uma maior quantidade de gordura corporal quando comparadas aos homens. Essa maior quantidade de gordura é normalmente associada ao fato de que a mulher gera o bebê, necessitando, portanto, de uma fonte adicional de energia. Muitos pesquisadores associam o fato de o homem ter menos gordura e mais músculo ao seu papel de caçador dos primórdios da evolução humana. Bom, essa evolução humana aqui, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, eu defendo que Deus criou o mundo, então é um reparo que eu faço nesse texto, Mas, evidentemente que Deus fez a natureza naquele princípio. O humano, nas primeiras gerações, depois da queda de Adão, os homens precisavam realmente caçar, guerrear, e eles eram, então, biologicamente já mais bem formados, os machos mais bem formados para essa situação do que as mulheres. Diferença nas vozes. Homens e mulheres possuem também diferenças típicas entre as vozes, sendo a do homem mais grave que a das mulheres.
Nos homens, as pregas vocais são mais grossas e elásticas, vibrando mais de 120 vezes por segundo. Em mulheres, a vibração ocorre com maior frequência, sendo essas pregas mais finas e tensas. Então a questão biológica está presente, que levam o quê? Os homens a ter o timbre de voz mais grave e as mulheres mais agudo, considerando uma quantidade aleatória quando comparadas. Aí a gente vai verificar isso. Vale frisar que alterações hormonais são responsáveis por mudanças na voz. Se uma mulher, por exemplo, receber testosterona, a voz se tornará mais masculinizada, uma vez que esse hormônio está relacionado com o aumento da massa das pregas vocais. Aí está aqui o nome da autora, MA, estou entendendo que é Maria, né? Vanessa dos Santos. Tentei vir mais informações aqui, aí tem aqui embaixo aqui, os créditos aqui, ó. É um trabalho, diferenças biológicas entre homens e mulheres, Brasil Escola, e está aqui disponível na internet. E chegamos aqui também ao texto de Olavo de Carvalho. Essa publicação é de 6 de novembro de 2020. Olavo de Carvalho, 2 notas sobre a ideologia de gênero e um alerta. Bom, então, vamos nós aqui. Não adianta argumentar contra a ideologia de gênero na base do homem nasce homem, mulher nasce mulher. Na prática, essa premissa está embutida em todo o discurso LGBT e nada pode contra ele. Nenhum homem deseja tornar-se mulher se não reconhecesse que nasceu homem. Nem muito menos poderia ser homossexual sem identificar-se com o sexo em que nasceu. O ponto-chave da questão está a léguas desse tópico. O ponto-chave é o confronto entre o que um sujeito deseja parecer e o que o outro consegue perceber. É a ânsia criminosa de destruir a percepção humana, obrigando cada pessoa a ver não o que ela vê, mas o que outros querem que ela veja. Se um homem consegue revestir-se de uma aparência feminina, tão convincente que nada de masculino consigo perceber nele à primeira vista, não posso impedir meus olhos de enxergá-lo como mulher. Mutatis mutandis. Se o cidadão não passa a olhos vistos de um homem vestido de mulher, nada no mundo pode me obrigar a vê-lo como mulher, exceto a prepotência estatal que aprisiona minha percepção numa camisa de força verbal calculada para subjugá-la primeiro e destruí-la depois. A ideia mesma de gênero, no sentido corrente, foi inventada para subjugar as percepções espontâneas a uma convenção linguística artificiosa. Aí, mas esse pedaço aqui eu acho que já vai ser suficiente para a gente fazer a nossa reflexão. Para piorar as coisas, se no início dos tempos não havia distinção de papéis sexuais, nem, em consequência, de papéis sociais, os apóstolos da linda teoria ele fala a teoria da ideologia de gênero. Apóstolos da linda teoria têm a obrigação de nos indicar, como prova disso, ao menos uma só, sociedade na qual os homens ficassem em casa fazendo comida, lavando as panelas e varrendo o chão, enquanto as mulheres se incumbiam das tarefas mais perigosas, a caça e a guerra. Se essa sociedade não existe, como de fato nunca existiu, recorremos a essas 2 matérias, da Maria Vanessa e do Olavo de Carvalho, para a gente embasar esse tema. É uma lição difícil para a gente falar. É claro que, como escola bíblica dominical, é importante dar o aparato bíblico sobre a questão, e nisso a gente já vem falando há várias outras lições. Teve uma lição sobre imoralidade, tanto que alguns versículos até vêm sendo repetidos. Isso tudo nos leva à necessidade de
ter um pouco mais de conteúdo, principalmente quem estiver ministrando numa classe que tem aí adolescentes, por exemplo, que tenha um embasamento mais acadêmico desse tema. Eu lembro que eu fiz um curso em 2015 sobre responsabilidade social e era muito enfatizada essa questão. Olha, vai existir a pessoa que ela não se sente. É aquela ideia do... Tem cara de João, mas ele se sente Maria. Ou tem cara de Márcia, mas ela se sente Marcos, enfim. E ele quer ser chamado de ela quer ser chamado de ele. E aí tem uma confusão danada, um aparato danado, porque as complicações disso não param de crescer. O texto, ele, pelo menos a porção na revista, ele é enfático que isso é para desconstruir a família e claro, né, a família é a célula máter da sociedade, a frase é atribuída a Rui Barbosa. E no momento que as famílias estiverem socialmente fracas, elas se tornam também fracas. Até no sentido moral, a gente pode dizer, pelo menos o sentido moral do ponto de vista cristão. Essa é a ótica. Ela também fica mais frágil no sentido da força, da sua capacidade de se defender de eventuais ataques inimigos. Há uma preocupação externa de desestimular o nacionalismo nas nações, e isso aí encaixa em cheio, né? Porque algumas pessoas vão pensar que por não obedecer ao pai e à mãe, ele vai ser uma pessoa que vai ser mais bem vista na sociedade. Nesse primeiro momento, dependendo do lugar, pode até ser, mas isso serve para quebrar a sociedade. O primeiro a sentir isso é justamente a economia. Tanto é assim que os países que vão em cheio nessa direção, a gente está vendo aqui na América Latina, começam a ter problemas difíceis na economia, com relação à produção dos seus bens, produção de alimentos e tudo isso. E aí as conversas sobre esse lado, sobre essa questão política, ela às vezes é desconfortável para o professor trazer, e para mim também é desconfortável ficar falando, mas não é aula de escola dominical, não tinha que estar falando de Bíblia. Sim, a gente falou, tanto é que a gente mostrou aqui os versículos, aliás, até por oportuno, né? A gente deu algumas passagens ali bastante interessantes. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Isso para dizer, Deus fez certinho. Homem é homem, mulher é mulher. Fez macho e fez fêmea. Aí os homens procuram fazer diferente. Não, vamos explorar agora a possibilidade de quem nasceu. Olha, aí dependendo do nível que esse negócio esteja no aparato social, olha, não tem gênero nenhum, não tem sexo nenhum. A criança, quando crescer, vai decidir o que ela é. Como é que é? É mais fácil eu, com essa corzinha aqui, eu decidir não sou de cor parda, não sou de cor negra, decidir que sou branco, do que eu dizer que eu sou mulher. Viu aqui quantas diferenças são? Na verdade, são muito mais. Eu já vi falar em 600 diferenças que tem entre um homem e uma mulher, biologicamente. Se fizer uma cirurgia plástica para dar uma aparência ao homem, para ter uma aparência de mulher, fizer uma cirurgia plástica para a mulher ter uma aparência de homem, vai ser uma maquiagem muito externa, muito superficial em relação ao que há de componentes biologicamente até esse momento imutáveis. E eu arrisco dizer que jamais serão mudados. Jamais serão mudados. Então, essa é a questão. O outro ponto que precisa ser alertado à luz da Bíblia é aquele texto
do mordomo, né? Quando o Senhor virou e diz, presta conta da tua mordomia. Aí ali veio uma parábola que aquele mordomo foi, pegou um que estava devendo a ele, aí foi lá, conversou, aí pegou uma quantidade menor e deu a quitação, e assim ele fez com alguns casos, porque ele pensava consigo mesmo, né? Bom, já que eu vou ser demitido, é melhor que eu tenha depois seria a compaixão, a misericórdia, a dívida de favores dessas pessoas que eu ajudei nesse momento. Aí o texto ele é bem mais rico, mas eu queria pegar só esse ponto aqui, a prestação de contas. O homem, o macho, ele nasceu com o talento de homem. A mulher, a fêmea, ela nasceu com o talento de mulher. Quando se joga isso fora, quando o homem que nasceu macho, ele resolve agir como mulher, ele vai jogar fora suas vantagens, seus talentos de homem, seus talentos de macho, e não vai alcançar na quantidade que ele gostaria os talentos de fêmea. Isso é biológico, não vai alcançar. E do outro lado a mesma coisa, a mulher que tentar jogar fora seus talentos de mulher para buscar os talentos masculinos, ela não vai alcançar os talentos masculinos na quantidade que ela gostaria. E vai chegar um momento, vai chegar um dia, que aí Deus, o juiz de toda a terra, vai dizer, presta conta dos teus talentos. Presta conta do que você fez com o que você recebeu. E nisso aí está incluído tudo. A gente costuma falar isso geralmente com relação ao emprego que a pessoa tem, aos negócios que tem, à vida financeira, ou mesmo na igreja com relação aos ministérios. Mas é tudo isso e é também a questão sexual também, sim. Tinha aquela situação que você poderia ter resolvido justamente porque você é homem. E como foi que você resolveu? Resolveu melhor? Você fez tudo que estava ao seu alcance? Ou não fez coisa alguma? E mulher também. Teve aquele outro assunto, aquele outro tema que você poderia ter feito melhor do que todos que estavam à sua volta, justamente porque você era mulher e você não fez. Por quê? Pois é, vai ter a prestação de contas. É difícil, quem já está nesse nível de entendimento, a gente trazer para cá. Só o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo para fazer a pessoa retornar. Muito bom quando isso acontece, né? E quando isso acontece, das pessoas voltar a si, há casos, inclusive, de certa frustração, porque há um incentivo em alguns países para que se faça cirurgias de troca de gênero, de troca de sexo, com pessoas ainda jovens, muito jovens, que não estão amadurecidas nem sequer emocionalmente. E aí, mais na frente, a pessoa se arrepende. E aí, é um caminho sem volta, porque já se mutilou, tomou uma série de providências e o corpo humano também ele cai naquela situação. Destruir é sempre possível, tanto é que o ser humano, desde há muito tempo, desde Caim, o ser humano é capaz de um tirar a vida do outro. Agora, quem é capaz de dar a vida ao outro? Pois é, destruir a natureza, a vantagem biológica, o talento biológico, pode até ser fácil, até ser possível, mas reconstruir, trazer de volta, quem é que torna isso possível? Não consegue. Por isso, o bom é obedecer a Deus. Tudo que Deus fez é bem feito, tudo que Deus deu é bom. Quando a gente não entende, a gente deve aceitar isso pela fé. Eu não sei exatamente por que é bom, não sei exatamente por que isso é o melhor, mas se Deus fez, então é o melhor. E quando a gente passa a agir assim por fé, leva um certo tempo, depois a gente começa a entender certas coisas, por que Deus abriu determinada porta, fechou outras, e assim por diante. A gente começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um. Não adianta tentar violentar o que Deus fez. Deus fez todas as coisas. O escritor de Provérbio, Salomão, que o escritor de Provérbio diz, Deus fez todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Pois é,
E é uma impiedade muito grande, é uma iniquidade muito grande fomentar esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. Tentar levar as pessoas para esse abismo, que é muito próximo, que flerta com um abismo sem volta. Porque dependendo das situações, dependendo das mutilações, depois não vai ser possível voltar à situação anterior. E aí vai ter que viver uma mutilação desnecessária. Existem as pessoas que nascem normais, com saúde, e em determinado momento sofrem um acidente. Até agora a questão da guerra aí, guerra sempre além de mortos, né? No momento inicial, mortos e feridos, né? Mas depois disso, às vezes feridos, que ficam com sequelas, às vezes perde até alguma parte de algum membro. Mas aí foi o custo da guerra, foi uma fatalidade, e ele também lutou pelo seu país, e muitos morreram pelo seu país. Então, é uma situação bastante diferente. Enquanto que esse caso aqui, não. Concluindo, eu lembro da fala de um deputado evangélico que fez uma tipologia do sal. Pegando aquela passagem que eu vou deixar aqui no quadro para você, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra. E aí Jesus completa, né? Se o sal se tornar insípido, para que ele servirá, senão para ser pisado e lançado fora. Pois é, nós formamos a igreja, e a igreja é o sal da terra. E ele fez uma tipologia muito, muito interessante. Se você pegar um pedaço de carne, um pedaço aí de 1 quilo de carne, carne bovina, que normalmente serviria para alimento, se você deixar fora da geladeira, numa temperatura ambiente, tipo a temperatura do Brasil na maioria dos casos, não faz frio, e aí você deixa fora da geladeira, durante algum tempo, de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias, vai acontecer o que com essa carne? Vai estragar. Por outro lado, se você pegar essa carne e salgar essa carne, um processo mais técnico, que você salgar essa carne, o que vai acontecer? 1, 2, 3 dias, ela vai segurar mais do que a que não foi salgada. Ela também não vai durar para sempre. Ainda que depois de algum tempo, ela vai também estragar. Ela também vai ficar imprópria para consumo. E dizia esse deputado, essas abominações de que fala a Bíblia e de que são praticadas cada vez com mais força, com mais pressão, ideologia de gênero, em algum momento isso vai passar. E é verdade. Mas a obrigação nossa enquanto cristãos, a obrigação nossa enquanto crentes é lutar para adiar isso o máximo possível e impedir até onde a gente puder fazer. E dizer e mostrar para a sociedade que isso contraria o Evangelho, isso contraria a vontade de Deus e que isso contribui para a ira de Deus. Quantos hão de crer? Não sei. Quantos vão crer nisso que eu estou falando? Quantos vão assistir esse vídeo? Não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.